Olá pessoal, esse meu vídeo ele vai falar sobre problemas masculinos, a andropausa, quando que é necessário para os homens repor e modular os seus hormônios. Então vamos falar aqui do que é andropausa. A andropausa agora está começando a ser um conceito mais conhecido pelos homens, porque até pouco tempo atrás se prestava muito mais atenção na menopausa, que é o declínio hormonal das mulheres, e que no caso das mulheres é mais abrupto, é mais pontual, e aí por isso é mais marcado de sintomas, e já desde muito tempo vem sendo um alvo de tratamentos por conta da medicina. Já a andropausa, ela é a perda de hormônios masculina que acontece nos homens, assim como nas mulheres, progressivamente, em geral a partir de um momento de clímax hormonal que acontece por volta dos 30 anos, onde existe um máximo de produção hormonal, onde esse homem, se está saudável, ele está no seu ápice. Existe um conceito errado achando que o máximo da produção hormonal nos homens é por volta de 18, 20 anos, e hoje já sabe que não, que o máximo da produção hormonal é na faixa entre 25 e 30 anos, é quando você está naquele apogeu, e que cada homem, dentro da sua programação genética, se você pega um perfil hormonal de um homem por volta dos 25, 28, 30 anos, você vai saber qual é o máximo, qual é o apogeu daquela programação naquele homem. A partir dali, começa a haver um declínio nessa fabricação, não só da testosterona, que é o principal hormônio masculino, mas de todos os outros hormônios. Nós temos uma cadeia enorme de hormônios que vai decaindo juntos. Então, quando a gente pensa em andropausa, a gente fala principalmente na queda da testosterona. Por quê? Porque no organismo do homem existe receptor para testosterona em todos os órgãos, em grande quantidade, no cérebro, no coração, no fígado, na musculatura, nos ossos, e por isso o organismo do homem é diferente do da mulher. Nós não somos diferentes biologicamente só porque um tem a genitália masculina e o outro a genitália feminina. Nós somos diferentes biologicamente porque nós temos receptores em todo o nosso corpo. Na mulher, muito mais para os estrogênios, e no homem, muito mais para a testosterona. Isso não quer dizer que a mulher não fabrique testosterona e não tenha receptores para testosterona, e que o homem não fabrique um pouco de estrogênios e progesterona e tenha receptor também. Só que a quantidade de fabricação é completamente diferente. O homem fabrica 10 vezes mais testosterona do que a mulher, e vai ter 10 vezes mais receptores, e a mulher fabrica 10 vezes mais estrogênio do que o homem, e da mesma forma que o homem tem receptor em abundância para testosterona no cérebro, no coração, em várias partes, como eu expliquei, a mulher vai ser o contrário, abundância de receptores para estrogênio principalmente. Mas o que acontece? Essa queda da testosterona no homem, que vai acontecendo progressivamente, não existe um momento mais abrupto como acontece com a mulher, quando ela para de ovular, para de menstruar, ela para praticamente quase toda a produção dela de estrogênio de uma hora para outra. No homem não, isso é uma queda progressiva. Então os sintomas no homem são mais lentos, vão se instalando com o passar do tempo, depende do estilo de vida desse homem, depende também da programação genética. Tem homens que mantêm uma testosterona alta até 60, às vezes 70 anos, tem outros que já com 30 e poucos já estão muito baixos, e depende do estilo de vida. Se é um homem que se alimenta mal, que fuma, que bebe, que se intoxica muito, ele vai ter quedas na testosterona, tanto na fabricação como na possibilidade do corpo de ter seus receptores funcionando e dessa testosterona agir bem. Ele vai ter uma queda importante nisso, às vezes desde muito cedo. Se é um homem que pratica exercício, se alimenta bem, é magro, ele tende a ter uma produção maior e mais prolongada. Muitas vezes ele dribla, às vezes, uma programação genética que poderia interromper um pouco antes, ele consegue prolongar tendo esse estilo de vida saudável, e muitas vezes ele vai
ter também respostas a essa testosterona mais adequadas. O que acontece quando o organismo de um homem está inflamado, obeso, principalmente um homem que tem gordura abdominal? O que acontece com a testosterona desse homem? Ela começa a ser degradada. Existe uma enzima que se forma ali na gordura, pela gordura abdominal, que transforma a testosterona em outros derivados, transforma em estrogênio e transforma em uma outra substância que é altamente tóxica para a próstata, por exemplo. Então, quando um homem começa a ter problemas de próstata, hiperplasia de próstata, começa a ter câncer de próstata, o que está acontecendo com esse homem? Ele está transformando essa testosterona num derivado que não é bacana para ele. E aí esse homem, estando ou não em andropausa, apenas pela classificação da testosterona, essa testosterona não está atuando bem, porque ele está fazendo essa transformação. Isso, em geral, acontece em homens que têm gordura no abdômen em excesso, que consomem álcool com muita frequência, que têm uma alimentação muito rica em carboidratos, que muitas vezes estão com desequilíbrio nessa formação de estrogênios. E aí esse homem, às vezes, tem até uma testosterona alta, mas ela não funciona bem. E o que acontece quando a testosterona não está funcionando bem, está derivando para essas outras coisas ou está baixa já porque está produzindo pouco? O homem vai ter não só alterações no funcionamento sexual, que é a grande questão que é muito mais falada, né? Desse homem ter problemas com ereção, problemas com desejo sexual, problemas com orgasmo. Às vezes ele vai ter ereção, mas não vai ter orgasmo. Principalmente se ele estiver em uso de substâncias que interfiram nessa condução neurológica, por exemplo, remédios de ordem psiquiátrica. E muitas vezes essa testosterona está alta, mas está sendo derivada. Se está baixa, além dessas funções que vão se comprometendo progressivamente, ele vai ter danos cerebrais, vai começar a se concentrar mal, vai ficar com uma fragilidade emocional, vai ser um homem com mais medo, mais temeroso. Você pega aquele homem que tem muito medo de assalto, que tem medo de se aventurar, que é uma coisa muito do masculino, que tem medo de caminhos novos, que tem medo de viajar, que não quer entrar dentro de um avião, que quer a proteção da família. Esse homem pode contar que está em andropausa. Ou ele está fabricando pouco, ou ele está inativando a própria testosterona. Esse homem muitas vezes vai ficar ranzinza, vai ficar aquele homem implicante, que vai começar a ter sintomas assim de tudo não estar satisfeito, mais depressivo, muito ansioso, vai ter problemas de concentração. Às vezes era um homem que fazia muito bem conta de cabeça, que cuidava da economia da família toda, que resolvia um monte de problemas em casa. Esse homem vai ficando passivo, já não quer fazer as coisas mais, desanimado, começa a perder a vontade de fazer exercícios. Outro sintoma assim, muito importante, que a gente pensa o que é a causa, o que é a consequência. O homem começa a ter gordura abdominal. Então, independente de ser magro ou gordo, às vezes começa a ter aquela barriguinha. E muitas vezes coincide que o homem bebe com uma certa frequência, que o homem come mal, come muito pão, come muito carboidrato, bebe muita cerveja. Aí ele uma coisa vai puxando a outra, ele vai formando menos e ele vai acumulando gordura. Essa gordura vai fazer com que essa testosterona não funcione bem, pelo que eu já expliquei. Aí uma coisa piora a outra. Outra coisa que a gente nota, perda de massa muscular. Então o homem cresce a barriga e perde musculatura, fica com as pernas finas, com os braços finos, com as costas flácidas, começa a mudar a postura, fica mais encurvado, pode contar que está com problema de testosterona, de andropausa. Então, muitas vezes você diagnostica uma situação dessa sem precisar nem fazer o exame. Você olha a postura do homem, como ele está te olhando, como ele está se expressando, como está o comportamento dele, as queixas dele, muitas vezes já usando remédios antidepressivos, remédios para dormir, tem um sono de má qualidade, uma concentração ruim, está temeroso, está ansioso, pode contar que já existe uma andropausa ali, independente do resultado do exame dele.
vai começar a ter aumentos de próstata, problemas de próstata, e vai começar muitas vezes a ter problemas cardíacos. Por que que a maioria dos homens vai ter problemas cardíacos depois de uma certa idade? E muitas vezes os homens têm muito mais doença cardíaca do que as mulheres, por causa dessa questão dos receptores que eu falei. Muito receptor para testosterona no músculo cardíaco. Começa a cair, às vezes ali pelos 30 anos já vai comprometer a pressão desse homem, o ritmo cardíaco, já vão começar a ter problemas sérios de coração, muitos deles a tomar remédio para pressão desde muito cedo. E às vezes vão no cardiologista e não sabem por que desenvolveram hipertensão, às vezes desde jovens. Você vai ver esses homens às vezes têm uma testosterona baixa desde muito jovens. Então, precisa tratar. E junto com isso, quase sempre vai ter queda de tireoide, queda de cortisol, problemas de outras ordens de hormônios, DEA. Tem que tratar esse excesso de estrogênio, às vezes, que se forma, que é altamente cancerígeno. Tem que mexer em uma série de funções. Então, também não adianta só repor a testosterona. Você repor testosterona num homem que está com essa síndrome metabólica, todo inflamado, convertendo essa testosterona em estrogênio, em substâncias cancerígenas, não vai resolver nada. E até por isso que alguns urologistas e oncologistas falam que usar testosterona faz o homem ter câncer de próstata. Não é que faça, é que essa derivação toda errada que acontece, muitas vezes que o homem já tem essa síndrome metabólica acontecendo, vai colaborar para a formação dessas substâncias cancerígenas. Mas no homem que está saudável, ele pode receber a testosterona e não vai acontecer nada de errado. E também essa testosterona, quando dada, quando reposta, só vai funcionar bem se a pessoa estiver se exercitando, com atividade boa física, com um sono equilibrado. Então, muitas vezes você tem que trabalhar também repondo melatonina, trabalhando os neurotransmissores, dando uma nutrição adequada. Essa pessoa precisa comer bem, senão não vai adiantar nada tomar testosterona. E muitas vezes você vai precisar, como eu falei, fazer uma modulação de vários hormônios para que tudo isso funcione bem. Aí você consegue melhora de libido, melhora de desempenho cerebral, uma volta de um comportamento mais ativo, mais masculino, mais determinado, mais objetivo, que é a característica do homem, mais assertivo. O homem passa a poder voltar a exercer as suas funções, às vezes dentro da família, dentro da casa, dentro do trabalho, de uma maneira melhor. Muitas vezes vai conseguir se livrar de uma série de medicamentos que vinha tomando, e muitas vezes também vai conseguir um desempenho físico, um ganho de massa muscular, uma reversão da osteoporose. Então, muito importante o equilíbrio do tratamento da andropausa. Mas é pensar nisso, não é só usar hormônio, é tratar todo esse conjunto de funções. Tem homens que têm perda de libido, têm perda de ereção, têm dificuldade de atingir orgasmo por questões, como eu falei, usam medicamentos que bloqueiam o sistema. Às vezes já tem um dano circulatório importante por fumo ou por consumo de bebida. E às vezes as artérias que irrigam o pênis já estão muito danificadas, não conseguem mais uma ereção adequada e não vai adiantar repor testosterona, que o problema não é esse. Então, quando é de origem circulatória, que tem a ver com placas que formaram ali nas artérias, às vezes uma alimentação muito inadequada, um diabetes, uma hipertensão ali junto, o consumo dessas substâncias, como eu falei, cigarro, álcool, alimentação muito inflamatória, não adianta só repor testosterona. Às vezes vai precisar usar um remedinho que estimule também a circulação, vai precisar mudar todos esses hábitos para melhorar a circulação dentro do que for possível e alguns outros suplementos que podem ajudar também. Então, espero que eu possa ter colaborado, que essa orientação sirva para que muitos homens entendam melhor essa questão de andropausa. Um grande beijo, um abraço a todos, até a próxima.